Bem, para a gente entender um pouco dos sinais de pontuação, a gente tem que ter também o domínio gramatical, porque para entender algumas situações ou posicionamentos dos sinais, a gente também tem que entender o posicionamento das palavras e de suas funções dentro das orações ou dentro das frases. Então a gente tem um segmento de 15 sinais de pontuações, onde 11 são assim os mais comuns e usados dentro de uma, como eu posso dizer, de uma prática de texto, certo? Não que os outros não sejam usados, são usados sim, mas os mais 11 são mais, como é que eu posso dizer, mais aplicados, vamos dizer assim. Então a gente tem o ponto final, vírgula ou coma, tá? O ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou admiração, reticências, travessão, parênteses, aspas, traços de união ou hífen, letra maiúscula, parágrafo, chaveta ou chave e a linha. Tá? Então, para que a gente faça para que a gente tenha um desempenho bom na hora de redigir um texto, os sinais de pontuação estão aí para poder fazer jus à boa aplicação do texto, à boa escrita do texto, tá? Então vamos ver o ponto, tá? Essa primeira frase aqui, o primeiro exemplo. O ferro é um dos metais mais úteis. Os fatos devem narrar-se na sua ordem natural. O ar das montanhas tonifica um ar. Então, no final de uma frase, certo? Ou de um pensamento, com a inflexão da voz, né? A gente sente uma pausa absoluta, ou seja, uma pausa forte, tá? Então, quanto ao uso, a gente pode usar no final de frases ou de pensamentos, tá bom? E foneticamente falando, quando uma pessoa fala e acaba o seu pensamento, acaba o seu ponto de vista, fica implícito também que ali tem um ponto, tá? Sinais de pontuação, eles não são falados, eles são percebidos, tá? E escritos. Se for oralmente, eles são percebidos. Se for em situação de texto, eles têm que ser escritos, tá? Para que o leitor possa sentir a dinâmica do texto. Outro exemplo é o seguinte: ele pode ser usado em abreviaturas, tá? A gente tem aqui uma sequência de pronomes de tratamento abreviados. Então tem senhor, que é SR ponto, né? Doutor, DR ponto, dom ou dona, Vossa Excelência, tá? E também outras palavras podem ser abreviadas, como por exemplo muito, né? Suprimiu o I, o I, o M.TO, traduz como muito, mas isso daí não é muito comum não, tá? Quanto à vírgula, a vírgula é um sinal que
tem várias aplicações, certo? Então vamos ver aqui quais são as aplicações da vírgula. Vamos lá. Manuel, vai abrir a porta. Posso afirmar-lhe, minha senhora, que o seu irmão não passou por aqui. Vem cá, João. Então, pessoal, toda vez que a gente tem um destaque de um interlocutor, né, entre vírgulas ou separado por vírgula do resto da oração, isso indica o seguinte: percebam que essas palavras que foram destacadas não fazem parte da oração, tá? Eles não interagem com os termos da oração, mas sim são interlocutores, ou seja, pessoas que foram chamadas, né? Ou que a frase voltou-se para elas. Então a gente diz que isso daí é um vocativo. Então todo vocativo é separado por vírgula, tá? Primeiro uso da vírgula. O segundo, vamos ver lá. O ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Vamos ver outra frase. Afonso Henriques conquistou Lisboa, Santarém, Almada e Sintra. Vamos lá. A vírgula aqui foi empregada numa sequência, certo? E essa sequência aqui não foram ligadas por conjunção. Então, quando as palavras estão dentro de uma sequência, possuem o mesmo valor sintático, elas são separadas por vírgula. Os valores sintáticos dessas palavras aqui, ou pelo menos da primeira frase, são sujeitos, tá? O ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Isso aqui são sujeitos. Possui a mesma função sintática, a gente separa por vírgula. Mesma coisa no segundo exemplo. Afonso Henriques conquistou Lisboa, Santarém, Almada e Sintra. Quem conquista, conquista algo. Verbo transitivo direto. O que o verbo transitivo direto precisa? De um objeto direto. Então todas essas palavras aqui são objetos diretos, tá? No final ele usou e Sintra. Ele usou uma conjunção aditiva, tá? A conjunção e, tá bom? Só que antes disso ele usou vírgulas, tá? Então, vamos ver aqui. O terceiro exemplo. Eu sou efetivamente crédulo, né? Vamos ver outra. Estes campos são, com efeito, bonitos. A outra. Os ingleses, não haja dúvida, constituem um povo essencialmente prático. Amar as árvores, disse o grande homem, é amar a terra. Então percebam que essas palavras, esses termos que estão em destaque, dá uma certa quebra na na, na dinâmica da frase, certo? Vamos ler de novo o primeiro. Eu sou crédulo, né? Só que ele preferiu colocar uma palavrinha no meio para poder dar uma ênfase maior. Eu sou efetivamente crédulo. Então, palavras, frases, sentenças que aparecem intercaladas dentro da oração são separadas por vírgulas. É como se fosse o nosso vocativo, tá? Mas, mas aí a gente tem que ter uma sensibilidade maior para poder entender que há um termo que dá uma certa pausa, ou que ele foi deslocado para o meio da frase para poder a gente fazer o uso das vírgulas, tá? O quarto ponto, vamos lá. Não é possível satisfazer
o seu desejo. Não, isso é inacreditável. Emprega essa vírgula depois da partícula não, quando ela no princípio da oração se refere a outra, tá? Então vamos lá. Percebam o seguinte aqui, ó. Dentro da frase, esse não aqui, ó, não participa dessa resposta. Ele diz assim, não, é possível satisfazer seu desejo. Se não fosse possível, ele faria isso, ó. Não é possível satisfazer seu desejo. Esse não aqui, ó, se refere a outra expressão, tá? A outra coisa que foi dita antes. Então, quando o não se refere a uma coisa que foi dita antes e não ao que está dentro da oração, é separado por vírgula, até para não causar confusão de entendimento. Existem várias regras de vírgula, tá? No próximo vídeo sobre pontuação eu vou começar a partir do ponto 5, ok? Então é isso.